Glória a Deus. A paz do Senhor para todos, amém, amados? Vamos estar iniciando o nosso curso, o projeto Pregador Iniciante. Eu quero convidar nessa oportunidade a irmã Débora para tirar um louvor, amém? E depois nós vamos estar discorrendo aí o assunto da primeira aula. Como havia falado, o pastor nos cedeu aí a primeira e a última quarta-feira para estarmos tratando sobre essa particularidade para alguns que ainda não têm uma familiaridade, têm até vontade, desejo de estar a falar em público, mas tem algumas dificuldades. E aí nós vamos estar tratando justamente sobre essas questões para auxiliar, ajudar, amém? A ajudar justamente a pessoa a perder o medo, perder o receio, né, de estar e falar em público, não somente na igreja, mas todo um sentido geral. O que nós vamos estar tratando aí é um assunto que ele é para todos os âmbitos e para todos os segmentos, tá bom? Então vamos estar a adorar ao Senhor Jesus. A irmã Débora estará louvando com a amada igreja um hino da harpa cristã, amém? A paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 1 da nossa harpa. Fala sobre chuvas de graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortalezas e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dá-nos teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Como o pastor nos permitiu em falarmos um pouco, amados irmãos, o projeto, ele tem no mínimo aí 6 aulas, certo? Mas para iniciar é necessário nós tivéssemos que conversar um pouco sobre o princípio de você falar em público, né? Então eu gostaria que vocês começassem a abrir a Bíblia aí, vamos estar lendo aí em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15,
que fala justamente sobre que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado e como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Obrigado, viu, amados e queridos irmãos. É muito importante, amados irmãos, nós tratarmos este assunto, porque nós somos cobrados a nos preparar para termos fundamento e consistência das nossas informações, das nossas convicções, da palavra do Senhor. Então, procura-te. O texto está nos incentivando a procurar. Não que nós, quando aceitamos a Cristo, já recebemos todas as informações. Nós precisamos procurar isso, persistir, vasculhar, ter interesse. E isso faz parte do nosso crescimento e também do desenvolvimento das nossas qualidades e habilidades. O projeto, amados irmãos, ele tem como o objetivo desse projeto o plano de estudo, ele é sistemático para incentivar novos pregadores, iniciantes no desempenho de suas funções na igreja e na sua vida secular, certo? Então, o que nós vamos estar tratando aqui, ele tanto vai servir para a sua vida ministerial, como também para a sua vida secular, certo? Então, o primeiro ponto, amados irmãos, para que a gente possa começar a fazer alguns esboços aqui, e começar a fazer a exposição da palavra do Senhor, é interessante nós analisarmos alguns pontos cruciais, e são os fatores que mais inibem as pessoas a desenvolverem as suas habilidades como pregadores da palavra do Senhor. Amém? Dentre eles, a oratória, amados irmãos, é a arte de se falar em público, né? Então, baseado aí com a psicologia, com algumas terapias, pegaram alguns pontos-chave para você administrar isso, né? De como você ter essa firme postura diante de um público ou diante de uma igreja. Então, a oratória, querendo ou não querendo, mesmo que vocês façam de forma particular, em cursos online ou presenciais, o que mais se tem aí são cursos de oratória, e tem vários princípios, mas eu destaquei apenas 7, para a gente ter uma noção do que é a oratória. Quando nós começamos a desenvolver isso aí, você começa a ter mais confiança para com o público. Hoje, nós temos a facilidade de estarmos ministrando para nós, igreja, porque às vezes temos facilidade porque conhecemos, né? Às vezes também nos facilita isso. Mas se formos para algum outro público que nós não conhecemos a Irmandade, ou que não conhecemos o público em si, vai gerar aquele nervosismo. Isso é natural. Vai gerar aquela ser ofegante na respiração. Então nós precisamos tratar isso, para perder o medo de vir aqui à frente e pegar o microfone e começar a falar de forma coesa, de que não entre aquele branco, né? Aquele chamado branco na nossa mente. Então, o primeiro ponto que eu quero informar-lhes é a respeito do controle do nervosismo. Isso quer dizer frio na barriga, ou vermelhidão no rosto, tremedeira nas mãos. Pode ser resposta do seu corpo aos pensamentos que você mesmo está transmitindo. Dica: antes de controlar seu nervo, controle seus pensamentos. Com os pensamentos positivos, aumenta mais a sua autoestima diante do público. Isso quer dizer o quê? Porque quando o nervosismo, ele desequilibra, amados irmãos, a nossa maneira de raciocinar. Ela desequilibra a nossa forma de pensamento, desorganiza os nossos pensamentos, nos desestrutura.
E aí, por isso que nós vamos estar naquela forma de fazer um esboço, porque o esboço é o norte. Quando a gente esquece, a gente dá uma olhadinha, e aí a gente volta onde a gente perdeu a linha de raciocínio. Mas para isso é necessário a gente perder o nervosismo. Não é fácil, né? Não é fácil. Nem para quem já tem experiências de estar à frente. Não é fácil porque todas as vezes que a gente vem para falar para alguém, gera muita responsabilidade. É muito compromisso. E aqui dali não tem jeito. Qualquer um que não sinta aquele friozinho na barriga antes de passar uma oportunidade, antes de chegar e dizer que você já está com a liberdade para pregar, para dirigir ou para você palestrar, não é fácil. Então o nervosismo ele estará sempre presente conosco. E como disse a psicóloga, nós precisamos apenas administrar esta situação. E como fazer isso, né? E como fazer isso? Porque uma coisa é a gente dizer que vai fazer, outra coisa é você fazer. Uma coisa é eu falar aqui, outra coisa é alguém vir aqui e falar de público. Então nós precisamos entender que tem esses intempéries e que nós precisamos gerir. E que isso é natural. Muitas das vezes a pessoa está aí no banco e diz, eu não vou porque eu sou muito nervoso. Achando que os que estão sentados no púlpito ou aqueles que estão palestrando também não sentem também as mesmas coisas. Qualquer um, não tenha um que não sinta, porque isso faz parte, né? Agora a gente precisa equilibrar. Então a gente equilibra organizando os nossos pensamentos, sabe? A gente tendo pensamentos positivos, elevando a nossa autoestima, né? Elevando a nossa autoestima, porque a partir desse ponto é que a gente vai começar a desencadear outras situações, porque você precisa manter e pedir que o público esteja focado em você. Você precisa transmitir uma informação coesa, convicta e que traz sustentabilidade espiritual para as pessoas, ou então de conteúdo para um público em geral. Mas para isso vai depender sempre do palestrante, vai depender sempre do pregador, vai depender sempre de quem está aqui à frente e como é que ele está transmitindo esta informação, certo? Vai depender de quem está aqui à frente. Às vezes você tem tudo na cachola e você diz vai dar tudo perfeitamente, mas aí quando chega aqui, aí dá aquele branco, aí você se descontrola, aí você se desequilibra, aí você perde a linha de raciocínio, aí você perde o tempo, e aí você não consegue nem se autoconviccionar, e muito menos transmitir uma informação que você queria transmitir para o público. E qual foi a causa disso? Eu não tenho a mínima dúvida que foi um desses, não vou dizer todos, mas um desses interferiu. E aqui a oratória ela vai nos ensinar só sobre isso aí, como que a gente tem que controlar esse nervosismo, né? E dentre ele o segundo ponto é a respiração. A respiração, amados irmãos, é uma forma da gente oxigenar o nosso cérebro, nos equilibrar, evitar o nervosismo e manter os nossos pensamentos equilibrados. Você está ofegante. Quem vem aqui à frente não é fácil, irmão. Ofegante, manter aquela respiração, sabe? Como se nada estivesse acontecendo. Quando você começa a ofegar, você começa a desestruturar também. Você começa a falar, muitas das vezes, aquilo que você não quer falar, porque desequilibra. Então você precisa aprender a respirar. Só que tá um queimado, não dá nem para respirar direito aqui agora, hein? Queimado forte, né? Não dá nem para respirar. Então você tem que respirar para trazer uma boa, uma autoestima para você. Então, a respiração, você pode respirar profundo, como até o psicólogo realmente aqui no domingo falou, olha, pare e dê aquela respirada, sabe, para controlar, porque senão
você se descontrola. Aí você vai ter a ansiedade descontrolada e, consequentemente, você vai perder a linha de raciocínio e da informação que você queria transmitir, certo? Então, a respiração ela é importante. A respiração deve acontecer de forma natural, suave, pois a respiração muito profunda ou acelerada pode ser vista pelo público como sinal de nervosismo. As pessoas percebem, na verdade, até na forma que você está pegando o microfone, como você está, se você está ofegante ou não, se a sua respiração está tranquila, né? As pessoas percebem isso. E quando você não tem esse controle, você quebra uma linha de informação. A sua mensagem, ela pode chegar distorcida ao público, ela pode chegar desconfiante ao público, porque a gente não consegue se autocontrolar, né? Então, por isso a gente precisa manter a nossa respiração em dia, sabe? A nossa respiração. Então, tem técnicas, né? Então, tenhamos a respiração. 3, a postura, ela vai gerar confiança. Rapaz, mas agora quem entrou foi violento, hein? Tá forte, hein? Tá incomodando vocês ainda, não? Já está me incomodando aqui, aí eu não posso nem ensinar vocês a respirar. Postura gera confiança. A nossa confiança irmão, não está fácil não. A nossa postura consegue modelar nosso comportamento, coluna reta, ombro, joelho, a nossa posição. Então, quando a nossa postura, a nossa forma de se apresentar, ela vai gerando confiança. E está forte, viu? E está incomodando. A nossa postura, ela consegue modelar o nosso comportamento. A nossa forma de se apresentar, a nossa firmeza, a nossa forma de estar olhando, fitando, ela gera confiança, tanto para você como para o público. Então, a sua postura, certo? O teu jeito de estar, existem algumas manias, e são características humanas, você não pode se ficar aqui robotizado, não. Você tem que interagir, tem que caminhar de uma forma aleatória, natural, né? De uma forma aleatória, natural. Isso vai fazer com que você gere mais confiança em você mesmo e transfira mais confiança para o público ouvinte. E isso facilita, isso te traz uma robustez, te traz quanto mais confiante você sentir, melhor será a transmissão da sua mensagem. E você vai sentir convicção pela sinergia da tua informação. Por quê? Porque você está numa postura de autoconfiança. Você está realmente demonstrando que está firme, que está controlado, que está realmente constante para o público, está preparado para isso. Então, a oratória ela vai trazer todos esses aspectos para que você tenha alguns controles diante do público. O quarto ponto são pausas. Tem pessoas que começam a fazer uma palestra, amados irmãos, você já ouviu falar em coffee break, em palestras? O coffee break justamente uma pausa significativa para a interação, um descanso também para o palestrante, né? E para o público também. Mas também quando nós estamos palestrando ou ministrando, a gente também a gente dá aquela parada. Para quê? Para respirar, sabe? Para colocar os pensamentos na ordem.
Isso é natural e é importante fazermos esse tipo de pausa. É interessante fazermos essas pausas porque isso vai nos estabilizar. Porque a gente começa a falar, sabe? É igual a quando nós estamos orando, nós passamos às vezes 1 hora só falando, a gente não para um minuto para sentir Deus, sabe? Se conviccionar que Ele também está falando com a gente. A gente acha que quanto mais falar para Ele, mais seremos super santos. E a gente esquece, tem gente que eu posso dobrar o joelho e passar 1 hora sem falar, abre minha boca para Deus. Mas isso quer dizer que eu não estou orando para Deus? Depende. Tem pessoas que conseguem falar apenas com gemidos inexprimíveis, como diz o texto. E a gente tem que aprender a fazer essas pausas. Porque essas pausas, elas são importantes. A gente lançar também na interação com a igreja ou com o público, tá entendendo? Algum tipo de descontração, né? O Rogério gosta de fazer isso muito, né? Aí faz o povo rir, né? Isso é bom. Você sente que o povo está na sinergia, que o povo está ouvindo, porque se você está rindo é porque você está sintonizado, concorda comigo? Se você ri ou não, se você ri, obviamente você está sintonizado com a informação, está rindo porque todo mundo, quem que não ri de uma graça, né? De uma descontração? Isso faz parte. Então essas pausas, ao fazer pequenas pausas de 1 a 3 segundos, você ajuda o seu público a compreender de forma ordenada a sua pregação ou apresentação. É aquela caminhada que você dá, e aí você dá aquela respirada, e aí você deu aquela esquecida, volta no esboço, e aí você pega a linha de raciocínio. É para isso, para te autocontrolar. Por isso que é muito interessante que todos vocês, que todos nós, pregadores da palavra, tem sempre que ter, amados irmãos, um esboço, uma anotaçãozinha. Mas eu nunca vou ser chamado, mas um dia que eu for, eu já tenho o que falar. Não confie plenamente no teu cérebro, 100%, não. No dia que eu for, eu já tenho aqui todo o script que eu vou detalhar na hora que me der a oportunidade. Deixa eu te falar, amados, até para quem já tem experiência, se a gente imaginar, não, vou abrir aqui e vou começar trazer uma forma alinhada de uma informação, de transmissão de uma informação coesa, pode ter certeza, amados irmãos, esse cérebro ele é mega cérebro para fazer justamente um esboço com um tema, com introdução, com discorrer do corpo e fazer uma conclusão. Não devemos confiar plenamente nisso, temos que detalhar aquilo que o cérebro tem que falar, tem que dizer, certo? Tem que se expressar. Isso aqui é mostrar organização. Porque o que se vê hoje, amados irmãos, é alguém abrir a Bíblia, pronto, e começa a abrir um texto ali, mas ele não discorre texto, ele vai falar da Bíblia, vai falar de Jesus. Obviamente não está fugindo do tema central da Bíblia, mas ele vai fugir do tema que ele queria falar. Não é isso? Porque é fácil eu abrir aqui, apresenta-te a Deus tal bonitinho, e depois, rapaz, Jesus é bom, é maravilhoso, Jesus, sabe? Eu fui para essa viagem agora, Jesus me abençoou, sabe? Aí começa a falar, e esqueceu de apresentar algumas informações do texto e trazer o contexto. Isso mostra despreparo, as pessoas percebem, aí se torna enfadonho, cansativo, porque você não pega uma coesão da informação, você não pega assim uma sequência para trazer um fundamento para você. E isso é ruim. O que o povo hoje quer saber, eles querem que nós sejamos objetivos. Vamos direto ao ponto. Direto ao ponto, não fazer arrudeios, não tentar, como diz, encher de linguiça, que não existe isso na apresentação da palavra, não existe na exposição da palavra do Senhor, mas existe sim pessoas que se mostram despreparadas e que não conseguem desenvolver um texto. Isso existe, é o que mais se tem, porque pessoas que acreditam simplesmente no seu cérebro, ou que não tiveram ainda a oportunidade que vocês estão tendo agora, de falar isso aqui, coisa simples. Isso aqui, a nossa aula introdutória foi no domingo. A aula introdutória foi no domingo. Isso aqui é psicologia pura.
Então a gente precisa fazer essas pausas, porque essas pausas vão trazer tranquilidade. Você sempre se movimentar dentro do ângulo que você tem que se movimentar. Por exemplo, nós estamos aqui sendo televisionados, nós estamos aqui sendo gravados, nós estamos aqui falando para um público infinito. Não sei até onde pode chegar justamente esta gravação. Porém, eu tenho um ângulo aqui. Se eu for muito para ali, eu vou sair. Se eu for muito para cá, também eu vou sair do foco. Então, também no púlpito, você pode caminhar, tá? Você pode transitar sem problema nenhum. Porque tudo em excesso também tira a atenção, concorda? Tudo em excesso. Se você fica fazendo desse jeito aqui, os teus globos oculares vão ficar assim. Então, isso aqui é postura. Uma postura que você vai trazer uma informação muito mais coesa, muito mais equilibrada para os ouvintes. Então, ao fazer as pequenas pausas, você ajuda seu público a compreender de forma ordenada a tua pregação ou a tua palestra. Interagir com o público, o quinto. A gente tem que interagir, né? Algumas já são tão, eu estou falando agora para a igreja, elas já são tão mecanizadas. Irmãos, quem está entendendo, dê um glória a Deus. Aí a igreja automaticamente dá glória a Deus. As pessoas que não estão nem ligadas dizem glória a Deus. Todo mundo fala, porque é uma forma mecanizada. Quem está feliz aí diz aleluia e tal. São essas coisas. Mas não deixa de ser uma interação, né? Não deixa de ser um feedback para que o público participe também com você. Que o público também esteja sintonizado com aquilo que você está informando. Deixa eu falar para vocês. Vocês sabiam que em meio à informação, você sabia que atinge apenas em torno de 60%? Por incrível que pareça, nós podemos ter aqui 100 pessoas, mas sempre vai ter uma distração para 40 pessoas. Apenas 60% vão estar focados, vão estar absorvendo as informações, vão tendo muito mais compromisso com aquilo que está se falando. E outros 40 vão estar, alguma coisa vai lhe distrair e vai perder justamente a sintonia, que não é bom. Quando você perde essa sintonia, você quebra a mensagem, você começa a distorcer a mensagem, e aí você não consegue absorver aquilo. Isso é provado na Bíblia. Nós sabemos, amados irmãos, que eram quantos apóstolos? Quantos pregadores iniciantes? Quantos? Estão falando timidamente, não tem medo não falar. São quantos, meu irmão? Tem que 12 apóstolos, não é isso? Mas haviam entre eles os mais chegados. Eram quantos? 3. Esses se interessavam muito mais. Não quero dizer que os outros são displicentes. Não, de maneira alguma. Mas esses 3, eles tiveram uma particularidade muito mais profunda com o mensageiro, com Jesus. Tinham circunstância que ele estava com Jesus e que os outros não estiveram. E teve circunstância que eles foram chamados a estar presentes, que os outros não foram. Então é assim também. Não imagine você que você vai falar para 1000 pessoas e 1000 pessoas vai te ouvir, sabe, por 1 hora, 1 hora e meia, 100%. Não. Mas você precisa começar a fazer os feedbacks, né? Começar a interagir, sabe? Perguntar, irmãos, tal, estão entendendo, bonitinho, tal, e começar essa interação para que a igreja participe, para que a igreja se entrose. E aqueles que estão ainda despercebidos, volte para a informação. Eu não preciso cobrar ou impor para ele me ouvir. Não, eu tenho que lançar uma interação. Uma interação. Aí fica a seu devaneio, ou seja, você que é expert, procure as interações, elas são muito boas. Ela descontrai, ela te regozija, ela te informa.
Eu tenho um pastor, a gente conhece, todo mundo aqui conhece, que quando ele vai trazer a ministração, e uma forma de ele fazer interação com a igreja é o seguinte, é que todos os tópicos, ele diz o seguinte: eu não sei pregar sozinho, eu quero que vocês me ajudem. Eu não vou dizer o nome dele, está entendendo? Mas todos sabem. E aí, o tópico é X, e todo mundo, repita comigo, pam, 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 pronto. Aí ele vai discorrer o texto, todo mundo participou, deu a oportunidade da igreja interagir, em trazer qual o tópico que vai ser discorrido, e aí ele vai falando, tal. Depois, os 3 tópicos que ele desenvolve, ou os 4, ele sempre pede o apoio maciçamente do público para falar juntamente com ele. Isso é um feedback, isso aí é uma interação. E não ficar somente parado, está entendendo? A gente fica aqui falando, a gente não sabe se está sendo perceptível, se realmente está sendo absorvido, porque a gente tem que se preocupar com todo um público. A intenção de quem está aqui à frente é levar ao máximo possível do público a devida informação. Unanimidade não vai ter, mas o máximo possível. Então, isso são técnicas, né? São técnicas. Você pode observar que tem palestrantes, amados irmãos, tem palestrantes aí que as pessoas, o cara, ele tem uma habilidade tão grande com um público e como interagir com um público, que quando você vai fazer um agendamento com esse palestrante, ó, faz tempo se você não fizer essa palestra. Por quê? Porque descontrai, as informações são coesas, mas ele sabe trabalhar e tratar o público, ele sabe interagir com o público. É igual a gente também quando for pregar, porque a gente acha que pregar quer dizer enunciar, sabe? É você bater, informar, transferir informação. Discípulo, no latim, amados irmãos, quer dizer aprender para ensinar. Então, a gente tem apenas que transferir informação. A gente vai falar sempre da Bíblia, não é verdade? Mas sempre vai ter uma informação relevante que você não sabia e você já tinha lido várias vezes naquele texto, mas não tinha compreendido. Mas alguém trouxe uma informação relevante, mas você percebeu por quê? Porque estava atento à mensagem. Estava atento à mensagem. Então precisamos fazer interação com a igreja, seja por meio de pergunta, de reflexão ou de imagem. Você consegue conectar empatia com a igreja pública, né? Ou seja, com perguntas, reflexões, imagens, mini vídeos, né? Pequenas metragens. E isso interage. Isso faz com que você, sabe, cada vez mais vai fazendo um ambiente mais saudável. Não fique enfadonho, não fique que você fica preocupado com o horário, porque já está enfadonho, cansativo, tem que sair e tal. Quem vai fazer o ambiente, lembre-se, primeiramente é você. É você que faz o ambiente ser agradável ou não agradável. É você. Então, por isso, a gente tem uma responsabilidade muito grande como orador, como pregador, como palestrante, como ministrante, o que quer que seja. Ou seja, qualquer um que vai falar ao público tem essa responsabilidade e esse compromisso, né? Esse compromisso. Então, devemos interagir, isso é muito bom, né? Como agora. Alguém quer falar alguma coisa aí, irmão? Enquanto eu bebo um pouquinho de água aqui? É a pausa. Pergunte. Eu já estou praticando aqui, ó. Pergunte. Você sabia que numa pregação, muitas das vezes a gente até inibe o público, mas é bom parar assim, às vezes, se você se sente confiante na palavra e você tem como defender a palavra, você pode até parar em público e perguntar, irmão, se há alguma dúvida aí, pergunte. Alguém quer falar alguma coisa aí? Pergunte, agora. Medo.
Exato, o medo. Porque na verdade, a nossa denominação, ela não nos ensina. A gente é pego no laço e é prendido nas coxas. Aí ficou bonito agora, viu? Hã? É pego no laço e é prendido nas coxas. É isso. Vai ou racha. Essa é o adágio popular, não tem como fugir. A gente não consegue fazer um investimento para isso aqui. A gente acha, mas isso aí eu já sei fazer, tal, isso é coisa simples, eu não tenho medo de público, tal, eu consigo, se for para pregar, eu prego, tal, aquele negócio assim. Mas tem pessoas no nosso meio que têm vontade de fazer e não conseguem fazer porque tem medo, tem receio. E aí, quando pede assim, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, e as pessoas dizem, não, pastor, não, ou não, irmão, não, obrigado, deixa para a próxima. E essa próxima nunca chega, sabe por quê? Porque não tem ninguém que se dispõe a fazer o que nós estamos fazendo agora, para dar oportunidade aos nossos irmãos, certo? Porque antes de Pedro, Tiago e João, os demais, serem eloquentes com a palavra, amados irmãos, e levarem com muita persuasão a informação, no século I, eles tiveram um intensivão com Cristo, 3 anos, aprendendo tudo isso aqui, ó. Aprendeu tudo isso aqui? Ou você acha que Jesus não passou por isso aqui também? Jesus não teve medo? Sim. Bom, não é fácil. É aquilo que eu falei. Quando você chega aqui e está falando para quem você já conhece, o medo ainda é pequeno, mas tem o receio. Mas se você for para algum outro público, você já começa a tremer. Então, isso aqui é para descontrair, é para incentivar. O propósito aqui é incentivar as pessoas a perder o medo ou controlar o seu medo em falar em público, que não é fácil. Eu digo para vocês, não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível, sim. E a gente tem que começar aos pouquinhos. A metodologia do projeto é esse. A próxima aula vai ser uma aula justamente baseado nesse nível aí, onde eu vou dar a oportunidade, então já vai ser prática mesmo, né? O esboço só vai acontecer daqui a quarta aula. Enquanto isso, nós precisamos aprender e desenvolver essas técnicas aqui, né? Desse controle, perder o receio entre nós. E com certeza, quando você perde isso, você vai ter muito mais facilidade de aguçar o teu desejo para elaborar esboço. Porque não adianta eu chegar aqui, irmão, o esboço é assim, nós vamos fazer o esboço aqui, mas você vai fazer, você até sabe fazer, mas o teu obstáculo não é em fazer o esboço, o teu obstáculo é como expor o teu esboço. E aí, que vai parar bem aqui, ó. O que existe de escritores anônimos aí, ele é muito bom para escrever. Você já viram que lá dentro do quartinho ele é bom para escrever? Ele escreve, faz livro e tal. Agora, peça uma hora para ele fazer uma palestra e expor o livro dele. Não consegue. Não é qualquer um. É a mesma coisa. Você, quando está nas redes sociais, quando você está aqui da tela, você levanta uma crítica, você escreve ali, sabe? Sei lá quantas páginas. Não é porque está ali, mas se você estiver em público mesmo, para discorrer aquela crítica, você não consegue. As pessoas têm receio, têm medo. E o propósito aqui é justamente incentivar as pessoas a controlar o seu nervosismo, o seu medo, e falar de forma natural, certo? De forma natural. Cada um tem uma característica, não adianta eu dizer assim, olha, vocês têm que falar pausadamente. Não, vocês têm que falar... É mesmo que falar língua estranha. Quem está edificando quem? Nem quem está falando, nem quem está ouvindo.
Tem que falar em um tom em que as pessoas entendam. Às vezes nós pentecostais não conseguimos não, porque quanto maior é o tom, maior o nível da autoridade, maior é o poder de Deus sobre nós. Porque nós já definimos isso. Quanto mais alto eu falar, mais é o poder. Então, nós precisamos entender isso. Agora, se você fala pausadamente, de forma natural, não é para mudar a tua característica, não é para mudar a característica de ninguém. Você tem que falar naturalmente. Agora, eu não conheço a característica de todos. Você não precisa imitar o pastor Paul. Você não precisa imitar o Ezio, você não precisa imitar o Flávio. Você tem que falar espontaneamente, da forma sua, porque a segurança ela vai partir de você mesmo. Sabe? Isso é que é bom. Isso, a naturalidade e o desenvolvimento das tuas habilidades e características, que estão impregnados dentro de nós, mas muitas das vezes não temos desenvolvido. E o interesse nosso aqui, amados irmãos, sabe o que é? É incentivá-los a ter, e aguçá-los o desejo pelas Sagradas Escrituras. E de serem justamente buscadores incessantes da palavra do Senhor. E também as oportunidades de se falar, aprender a falar. Uns têm desejo de ser pastor, outros têm desejo de ser evangelista, querem ser pregadores itinerantes, eu quero ser pregador de meio de rua. Certo. É o ponto de partida, por isso que é chamado de pregador iniciante. Pregador iniciante. Então, interagir com o público é muito importante. Mas alguém queira participar aí? Fale aí. Mas pelo menos você já tem um aprendizado, né? Os cultos nos lares sempre foi justamente um canal de aprendizado, né? Um canal de aprendizado, porque você está no meio de familiares, de amigos e tal, então fica muito mais descontraído, ainda que o nervosismo apareça, mas fica mais fácil de você aprender, né? Mas não é porque fomos ensinados, é porque nós aprendemos de qualquer forma, certo? De qualquer forma. Então, a Bíblia diz, prepara-te. Prepara. Então, você está dizendo que devemos se preparar, porque existe um meio, existe um mecanismo. Por que Jesus não veio assim, eu tenho que morrer mesmo, vou passar aqui só uma semana com os discípulos, morrer, pronto, e vou mandar os 12 para serem ovelhas no meio de lobos. Não, amado, Jesus se preocupou tanto que quando ele ressuscitou, ele ainda passou quantos dias ainda ensinando lá os discípulos, hein? 40 dias, um intensivão, depois de ressuscitado, né? Então tu imagina, eu não sei, ainda tem alguns que dizem que a revelação que foi ensinado, tal, aquele negócio lá, mas as entrelinhas aí eu não quero discutir não, só sei que eles foram bem preparados, porque quando ele ascendeu aos céus, a perseguição foi em cima e eles estavam preparados. E na hora do público lá, imagine a festa de Pentecoste, sabe? É como se fosse a festa mais importante para os judeus. Era obrigado que eles viessem uma vez ao ano, independentemente da região onde eles moravam, eles tinham que ir, certo? Então, era um público muito grande. E de repente alguém se levantar naquele meio ali e perguntar, ei rapaz, seu medroso, se tu é bêbado sem vergonha, a pressão foi essa. E de repente alguém se levanta e diz, opa, alto lá.
Não é, nós não estamos bêbados às 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui, vocês sabem, está registrado lá em Joel, vocês são conhecedores. E aí falou com autoridade e tal, e com aquela convicção, com aquela postura, com o controle do nervosismo, da respiração, a postura que gerou confiança, as pausas, a interação com aquele público, amados irmãos. Quantas pessoas aceitaram naquela pregação? Quase 3.000 almas. Olha aí, porque ele trouxe uma informação coesa, trouxe uma informação em que foi absorvida pelo público, amados irmãos. Tudo isso aí foi preparado. Pode falar, Valmir. É. Fora do que aqui, né? É porque lá você pode até receber as críticas, mas você já vazou. E aqui não, aqui você vai receber e vai ter que aguentar. É para isso, nós aprendemos aqui, a nossa escola. Mas é justamente isso aí que eu quero, a gente tem que quebrar esse paradigma aí. Você tem que sentir bem dentro dos teus, no seu seio. Por quê? Aonde é que é a preparação? Olha para vocês terem uma ideia. Jesus diz o seguinte, que nós devemos pregar lá fora, não é isso? Aonde é a casa de preparação? Aonde é que a gente aprende a amar? É aqui. Aqui cada um tem característica diferente, personalidade diferente, ações diferentes, comportamento diferente, atitudes diferentes. E essa diversidade é que vai fazer com que eu aprenda a desenvolver aquilo em que eu vou influenciar lá fora. As pessoas imaginam que eu vou para a igreja e vou influenciar lá fora, mas de qualquer forma, sendo aqui o nosso campo de preparação ou de atuação. É aqui que eu aprendo. É aqui que eu aprendo. E é aí que preciso ter a confiança. Mas eu sei por que faz isso, mas isso são questões. Mas isso é porque nós fomos ensinados assim, tá entendendo? A transferir uma informação. Quanto mais rápido você dominar as palavras, mais rápido você falar, é como fosse mais forte é a mensagem. Mas quando a gente fala muito rápido, a gente transfere aquilo que está na nossa cabeça, que é muita informação, e eu quero que entre na cabeça do Ezio tudo aquilo que eu penso, e eu vou falando muito rápido, não é verdade? É a mesma coisa para... Hoje, eu não sei se o povo já consegue já associar tudo isso aí com rapidez. Ainda não, né? Se falar muito rápido assim o português para você, tem hora que ele vai quebrar, né? Você vai perder a linha da informação. É igual ele, tá entendendo? A gente fala muito rápido, tal. A gente está satisfeito porque nós estamos transferindo aquilo que eu estudei. Com muita facilidade, eu estou transmitindo, mas eu não sei como é que está meu receptor. Meu receptor talvez até me bloqueou já, porque estou falando rápido demais. Aí pronto, aí já era, começa a entrar. Aí quando a pessoa nos bloqueia, aí fica chato o ambiente para ele, né? Fica chato, fica enfadonho, a hora não passa, sabe? Porque bloqueou. Então, aí é que tem essas habilidades que Jesus nos deu. Jesus, para manter, amados irmãos, a população, aquela multidão ali, apesar que havia muitas necessidades, mas Jesus interagia com todos, ou com aqueles que dava para interagir, está entendendo? Participar. Jesus não era apesar de ser Deus, não era
Ele não era obstruído, ele não tinha, era cheio de segurança, e não podia tocar nele, não podia abraçar ele, não podia falar com ele, não podia comer com ele, não. Ele tinha livre acesso. As pessoas conversavam com ele, abraçavam ele, beijavam ele, tocavam ele, andavam com ele, comiam com ele. Pode falar, Janaína. Olha aí, é uma das informações aqui, porque ela discorda de um, porque fala muito rápido e não consegue pegar a coesão do que ele está falando. E o outro fala pausadamente e você consegue entender aquilo que ele está transmitindo, não é verdade? Então, é isso que a gente precisa aprender, ou seja, o nosso povo tem muita necessidade. Irmão, você já comeu, você já passou a hora do almoço, sabe, e você chega assim 3 horas, 4 horas da tarde, assim, você chega com muita fome, e aí você passa para aquela comida como em excesso, que você já não come aquilo que você deveria comer se fosse meio-dia, você come em excesso, você come além daquilo que seu organismo precisava, e de repente, mais tarde, você começa a sentir dor de barriga, e já dá uma disenteria. É o excesso, é o mal-estar. Então, muitas das vezes é isso, nós estamos, sabe, o povo tem fome, mas queremos dar em excesso, sabe, ou seja, de uma vez só. Não, irmão, aos pouquinhos. Deus mandou o maná na medida certa. O cara podia pegar de saco ali, vou pegar hoje 10 sacos. Na hora que ia pesar, ia dar o mesmo peso do outro, que pegou exatamente a medida determinada. Porque não poderia passar, porque era a porção diária. Eram os nutrientes necessários para manter o corpo. Amém? 6, sem desviar o olhar. Sem desviar o olhar é você focar. É você estar sempre olhando para o seu público. Porque tem pessoas que ficam, irmão, e tal, aquele negócio lá, e aí, sabe? E, rapaz, aí Jesus é bom, aquele negócio lá. Você prega todo dia assim, olhando para o chão, né? Você pega assim todinho. Você está gerando uma confiança para você e para o público? Não está gerando. Então, quando você transmite a mensagem com o olhar fito, gera autoconfiança para quem? Para quem está ouvindo e para você. E com o olhar para baixo, gera desconfiança e insegurança da mensagem. Para você mesmo. Por quê? Porque ainda você não conseguiu se controlar o nervosismo, você ainda não conseguiu controlar a tua respiração, você não conseguiu controlar a tua postura, você não conseguiu interagir, sabe, você está perdido. E aí você tem tempo, aí, o pastor me deu hoje, foi 30 minutos, agora eu estou com 5, foi 25, o que é que eu faço? Aí fica falando aqui, tal, aquele negócio lá, vai para um lado, vai para outro, já fica ansioso, já fica preocupado, e só olhando para baixo, porque tem vergonha de olhar para ali, porque se olhar para ali, já dá aquele sentimento de insegurança, e pronto. Você precisa focar, está entendendo? Está sempre olhando, está entendendo? Sempre olhando, sabe? Daquele ocular, aquela visão ocular para em todo o público, em toda a nave, mas sempre olhando, porque as pessoas vão ver que você está falando, mas pelo menos você tem informação para transmitir. Então tem que focar, você tem que fitar, está entendendo? Você tem que fitar os teus olhos, manter sempre o público diante dos teus olhos, né? Você olha tanto com olhos de água que você percebe no fundo que o cara está dormindo. Mas na igreja não pode dizer isso, porque a gente acha que ele está meditando, e eu tenho que concordar que esteja meditando. Mas a gente pode pegar o nicho aí, uma ponta, e aproveitar, irmão, né? Falar uma coisinha para descontrair no momento, né? Então, porque tem pessoas que dormem porque já está enfadado, está cansado, está entendendo? E tem outras que já dormem porque já te bloqueia. Então, tudo isso aí são os intempéries que acontecem no público, amados irmãos. Que acontece.
E a gente tem que aprender a trabalhar com isso aí. Tem que, às vezes, a gente fala e bate já bate na mesma tecla e parece que não funciona. É porque, quando faz isso, é porque já existe um bloqueio. Um bloqueio, e a gente precisa aprender a desbloquear. Tem que mudar, a minha técnica tem que mudar, a minha forma tem que mudar, sabe? A Bíblia diz que nós estamos aqui em aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? Não é um melhoramento diário. Eu não tenho que pegar aquela técnica que eu aprendi há 10 anos atrás e mantê-la. Não, eu tenho que aperfeiçoar. Eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que melhorar para mim mesmo e para os meus ouvintes. Aos meus ouvintes. Eu tenho que ter o uso da tecnologia a meu favor? Sim, se eu puder, sim, era bom, maravilha. Mas se eu não tiver, eu não vou ficar inerte às circunstâncias. Eu vou fazer o máximo possível para trazer, para interagir, para facilitar. Olha, Leandro, por exemplo, vocês se perceberam, mas já em janeiro, tudo que eu estou falando aqui, se eu for pregar ali, eu vou trazer para que exponha ali. Mas se eu estiver aqui dando aula para vocês, eu quero fazer isso também. Porque aqui facilita para vocês. Sim ou não? Está no meu papel aqui, é fácil discorrer. Se eu falasse aqui agora, irmão, nós começamos, nós temos 7 pontos importantes para desenvolver aí na nossa oratória. Quem lembra do primeiro aí? Levanta a mão aí. Vai ganhar uma caixa de doce, quem acertar. Vai ganhar uma passagem para Caldas Novas. O irmão vai fazer até um jejum ali imediato, fazendo negociata com Deus para tentar revelar. Mas ele estava desconectado desde a primeira, ele não vai conseguir lembrar. Controle de nervosismo, pastor. É a mesma coisa também quando você prega e as pessoas ficam alheio às informações. No final do culto, você não consegue nem dizer qual foi o versículo base para aquela mensagem, porque você estava desconectado. E nós temos perdido essa conectividade da informação. Porque a informação é muito importante, irmão. Porque quem não tem o entendimento, o seu trabalho é forçado. Quem não tem entendimento, o seu trabalho é forçado. Provérbios, não sei a referência, mas fala sobre isso aí. Isso quer dizer, quem não tem o conhecimento hoje, os seus serviços são pesados, são angustiosos. Então, quando diz crescer na graça e no conhecimento, é isso, é você sempre se aperfeiçoar. E a palavra diz, prepara-te para te apresentar diante de Deus como obreiro. Quando fala obreiro, não é um nicho ministerial, não é uma hierarquia ministerial. Obreiros de obra, todos quanto aceitam a Cristo, são obreiros. Todos nós aqui somos obreiros da casa do Senhor, amém? Agora, porque quando nós falamos obreiros, nós abrimos uma exceção de um departamento. Não, mas o obreiro que está falando aqui na Bíblia é o obreiro de forma generalizada. Todos quanto aceitam a Cristo são participantes e colaboradores e cooperadores na obra do Senhor. E por isso que é obreiros, né? Obreiros. Então, sem desviar o olhar, fitar os olhos. 7, prepare-se sempre. Quando você deixa de aprender, você também deixa de ensinar. Porque a nossa vida é progressiva. Nós somos aperfeiçoados diariamente pela palavra, pelo sistema em que vivemos. Nós somos aperfeiçoados em tudo. E precisamos permitir que isso aconteça na vida de cada um. Isso chama-se melhoramento.
Eu preciso ser um homem melhor, eu preciso ser um pai melhor, eu preciso ser um pastor melhor, eu preciso ser um obreiro melhor, eu preciso ser um profissional melhor, eu preciso ser sempre melhor do que ontem. Isso mostra a disposição que você quer aprender. Amém? Mostra a disposição que você quer aprender. Então, prepare-se sempre. O domínio do conteúdo, o assunto é imprescindível para o sucesso de sua mensagem ou apresentação. Evitando o famoso branco, fazer resumo ou sumário da sua apresentação, que é justamente o nosso alvo, o nosso objetivo. É fazer um resumo, ou fazer um esboço, ou fazer um sumário daquilo que vamos apresentar. Então, você tem que manter sempre preparado, está entendendo? Preparado. Você tem que sempre que se aperfeiçoar, sempre ser melhorado. Porque você precisa ter o domínio do conteúdo que você está falando, que você está transmitindo. Você precisa estudar aquilo que você quer transferir, a informação que você quer transmitir. Você precisa ter domínio do conteúdo, até porque, se for uma palestra aberta, está aberto às perguntas. E aí você precisa ter o domínio da resposta. Você precisa ter o domínio do conteúdo para dar uma resposta. E se for na igreja, não é diferente. A gente precisa ter o domínio do conteúdo. Por isso, amados irmãos, a gente precisa estudar. Estudar, esmiuçar, pesquisar e transferir essa informação. Ela é muito importante. Quando você faz isso, o público entende também que você está organizado e que você tem conteúdo, né? E tem alguns vícios de linguagens e erros que precisam ser quebrados em nosso meio. Irmão, eu fui pego despercebido, sabe? Eu fui pego aí de qualquer jeito, mas você sabe. Mas é para Jesus mesmo? Vamos abrir aqui a Bíblia tal, e vamos abrir. Eu nem preparei nada aqui não, irmão, mas Deus vai falar. Não vai falar não, irmão. Isso é mentira. Você está dizendo que está despreparado, está dizendo que você não tem qualificação e que você vai falar, não vai ter nexo. Só isso. É porque são vícios de linguagem, está entendendo? São erros que a gente comete achando que é uma, sabe? Principalmente os cantores, né? A garganta está ruim, irmão, mas é para a glória de Jesus. É para Jesus mesmo, né? A gente vai cantar. Não, irmão, não faça isso não. É como se fosse uma desonra, ou seja, o que não presta, tu quer oferecer para Jesus? Se você não consegue cantar, ali é muito mais salutar você informar. Simplesmente hoje não dá para mim entoar hoje, está entendendo? Porque eu quero oferecer o melhor para Jesus. Eu estou com um problema na garganta, amanhã eu vou amanhecer melhor. Aí eu cantarei amanhã, amém? Glória a Deus, aleluia. Pronto. Então, esses vícios precisam ser quebrados. Para não ficar somente nas minhas palavras, ou seja, falou de Jesus, falou da Bíblia, falou de tudo. Aí então, quando ele fala, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos abrir a Bíblia. O que é que ele quis dizer com isso? Eu anule tudo que você falou até agora, é isso. Anule tudo que vocês ouviram até agora, porque agora eu vou abrir a Bíblia. Você está entendendo? Essas coisas precisam ser quebradas, isso não existe, são vícios, está entendendo? São mecânicos, está entendendo? Pode falar. Certo. Você pode subir aqui, pegar, também fazer uma leitura e fazer uma oração e pronto, simplesmente. Eu só estou falando aqui para não ter esse vício de linguagem desproporcional, tá entendendo? E inválido. E que não cabe, ninguém aceita mais isso, tá entendendo?
Hoje nós temos vários interpretadores, tá entendendo? Principalmente a interpretação de texto, né? Hoje o que mais tem aí, as provas hoje aí, são interpretação de texto, e uma entrelinha já te dá aí uma forma de você interpretar, não é isso? São chamados isso na linguagem da advocatícia, justamente nas entrelinhas que você vai buscar justamente os refúgios, né? As interpretações. Então a gente precisa ter esse cuidado aí quando a gente estiver usando, amados irmãos, para falar em público, tá? Porque ela pode soar negativamente, né? Ou positivamente. Pode falar, pastor Paulo. Isso é um grave prejuízo que ele está falando desde 1910 na Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Nós temos tido um grande prejuízo em relação a não querer ensinar o nosso povo, né? Entendendo? Então aí nós temos outras denominações que nasceram junto com a gente. Aí temos a presbiteriana, as batistas, as metodistas, que elas investiram maciçamente nessa área que a gente não consegue investir, que é o ensino, sabe? A orientação. Sabe, lá tudo tem plano e a gente não tem, porque a gente passou a responsabilidade 100% para quem? Para o Espírito Santo. É aquilo. Mas o Espírito, sabe qual é a responsabilidade do Espírito Santo, irmão? A Bíblia diz que eu vou para o Pai e deixarei um outro Consolador. E este Consolador vos fará o quê? Ah, então ele não vai te dar logo tudo, não? Ele só te faz? E eu vou lembrar de quê? Só vai me lembrar, irmão. Olha, é interessante que quando você estuda, quando você aprimora, aí sim o Espírito Santo vai se responsabilizar. Aí sim você vai te dar aquele versículo que você leu, aquele versículo que você estudou, aí ele vai te trazer à tona, sabia? Aí vai te coordenando, aí ele vai te fazendo aquela coordenação, aí sim, aí é a coordenação do Espírito Santo. Mas se você não estuda, não lê, tal, ainda quer que o Espírito Santo... Isso foi tão comum que o pastor falou aí, que já ouvi vários testemunhos de irmão. Olha, irmão, é o seguinte, eu me inscrevi no concurso X, eu só fiz consagração, sabe? Eu só me consagrei e tal, e na hora lá o Espírito Santo vai ter que me usar. Vai ter que me usar. Isso aí já se ouvi muito. Aí uns passaram e outros não passaram. Os que passaram, foi o Espírito Santo mesmo que ajudou? Hã? Isso é sorte, né? Que passou, exato. Aí ele condicionou e entendeu que não precisa estudar, não é isso? Ok. Isso aí não foi o Espírito Santo. Eu falo com toda certeza. E com toda a convicção que o Espírito Santo não tem tipo de irresponsabilidade com um tipo de pessoa assim, não, tá vendo? Graças a Deus, pelo menos ele ovacionou a Deus, né? Mas não é, sabe? Não é o caminho, né? Não é o caminho. Estude não. Hã? Também. Então, amados, vocês entendem aqui, você precisa dominar o conteúdo. E o que eu quero nesse ambiente é justamente vocês dominar o conteúdo. Por isso que a gente vai pegar olha, por exemplo, procura te apresentar-te a Deus, né? Como obreiro aprovado, que não tenha medo de se envergonhar, mas que maneja bem ou domine bem a palavra. Domina, você precisa dominar a palavra, você precisa estar no controle. Então você precisa dominar o conteúdo. E aqui em cima desse texto aqui, nós podemos extrair vários assuntos, mas muitos assuntos. Vai ficar a teu critério, não vai existir uma regra geral para você extrair. É tanto que quando nós estivermos fazendo o esboço aqui, nós vamos pegar aqui um texto aleatório, vocês vão aí, não vou trazer nada preparado, nós vamos aqui desenvolver os textos,
porque eu também estou aqui para aprender, né? Então, nós vamos desenvolver o texto. E esse mesmo texto aqui, por exemplo, aqui é um exemplo, vou dar só um exemplo. Esse aqui, o 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, pronto. Nós vamos dar como para todos. Vamos fazer um grupinho aqui de 2, tal, 3, separado aqui, mantendo aí a distância, sabe, o distanciamento, e vão discutir, preparar o esboço. Vocês vão ver que todos os textos aqui, amados irmãos, vão ter temas diferentes. Temas diferentes. Chama-se a criatividade. E aí você consegue desenvolver as habilidades que o Espírito Santo tem sobre você. Isso é que é importante. Então prepara-te sempre. É manter sempre preparado, sabe? Então tem que ter o domínio do assunto. E imprescindível. Nunca chegar de qualquer forma ou de qualquer jeito. Certinho? Alguma dúvida? Participe. Alguém queira falar? Mais alguma coisa aí? Dúvida? Exato. Faz de conta que eu preguei e vocês fazem de conta que ouviram. É isso. Você tem... Exato. E não é vergonhoso não, tá entendendo? Você foi objetivo, aquilo que você tinha para falar e aquilo que você estudou foi só até ali, pronto, é tranquilo. Não precisa ficar justamente tentando preencher essas lacunas, porque existe um tempo pré-definido. Agora, obviamente, se você vai desenvolver isso aí, alguém fala para você o tempo que você vai ter para enunciar. Então, você precisa se preparar para aquele tempo, ok? Para aquele tempo que foi definido. Se é 3 minutos, você consegue administrar uma pregação em 3 minutos. Você fala 3 tópicos. Você vai no objetivo e pronto. Te deu 5 minutos, use os 5 minutos. Te deu os 15 minutos, você vai pregar os 15 minutos. Porque tem pessoas que falam assim, eu não consigo pregar menos de 45 minutos. Não, que isso. Tem que ser objetivo, tem que ser focado. Aquilo que você vai falar, você pode falar em 1 hora, como você pode falar em 10 minutos. Importa como você vai transferir essa informação e como vai ser recepcionado pelo público-alvo. Pelo público-alvo. Não é por muito se falar é que a sua mensagem vai ser bem recebida, mas pelo fato de você ser objetivo e coeso com a sua informação. É só isso. Vai direto ao ponto. Não é uma pregação de 2 horas que vai fazer milagre. Jesus fez milagre apenas com uma ação. A Bíblia diz que ele chorou. Ele chorou em quê? Por qual motivo? Se lembra de qual foi a ação aí? Hã? Ele chorou em qual episódio aí? Hã? Fale, irmãos. Pregadores iniciantes, fale aí. Qual foi essa ação aí? Qual foi esse episódio que ele falou assim? Que Jesus chegou ali pronto, ele simplesmente chorou. E aí, qual foi o milagre que aconteceu? Então pronto, ele simplesmente chorou e o milagre aconteceu. Chorou. Dá para se fazer aqui, só com essa palavra, só com esse verso aí, chorou, dá para a gente extrair muitas situações aqui, tá bom? Então, amados, o propósito é esse, tá entendendo? Esse é o plano que eu já passei para o pastor, já passei para alguns obreiros, já passei para a secretária também. Cada aula ela terá um tópico, e o tópico inicial é justamente sobre esse princípio aqui da oratória, né? Então, estude-se, pode pesquisar mais sobre
a oratória, existe vários links, vários YouTube aí, tem que dá técnicas de você ter oratória. Uma das técnicas para você perder o medo é você falar para si mesmo. Você sabe como é que se fala para si mesmo? Isso, exato, de frente para o espelho. Você pode ali abrir a Bíblia, tá, e fazer uma pregação normal, discorre ali, que vocês vão fazer muito isso aí, tá entendendo? Isso é uma forma, porque você consegue desenvolver essas habilidades. É uma das técnicas, entendeu? Então, essa é a ideia, né? Essa é a ideia. A próxima aula, conforme o cronograma, será no dia 31 de março, na última quarta-feira desse mês. Nessa aula, obviamente vocês já estão aqui, e aí eu vou pegar, nessa aula vai ser o seguinte, nós estaremos convidando de forma, alguns iniciantes, né? Alguns iniciantes, de forma aleatória, para pôr em prática o assunto da aula anterior, no caso esta, permitindo o uso do púlpito, né, para apresentação pessoal. Ou seja, uma forma da gente começar a conhecê-lo é vocês estarem aqui à frente, certo? E aí a gente vai usar o tempo necessário para colocar aqui à frente. E aqui vocês não vão pregar não, vocês vão apenas expor ou trazer uma apresentação da sua vida pessoal, só isso, que é mais fácil, você já conhece. Você sabe a data, tem gente que até dá um branco, não lembra nem a data de nascimento. Então, você vai falar de você, espontaneamente, tá entendendo? A gente vai observar justamente se tem um nervosismo, onde é que está, o que pode fazer, para a pessoa começar a perder esse medo, tá? Por quê? Porque em aulas futuras, vocês estarão justamente fazendo a exposição do seu esboço, vocês mesmos. Vai ter um tempo, mas vocês precisarão praticar. Nós precisamos praticar, tá bom? Esse é o propósito. Então, a próxima aula vai ser uma aula prática, tá? Uma aula prática mesmo. A gente vai estar convidando vocês para estar aqui à frente. Vamos começar a se apresentar, tá entendendo? Aí depois vamos dizer o que vocês sentiram, né? Eu não sou Deus para saber o que vocês estão sentindo. Depois vocês vão falar o que você está sentindo. Eu estou com nervosismo, a minha mão está tremendo, isso, tal. A gente vai mostrar e dar o máximo de segurança para que você aprenda a dominar, primeiramente a você mesmo, né? E depois, consequentemente, dominar o assunto, da qual você vai querer transmitir ao público, tá bom? Amém? Perguntas? Mas não, né? Então, amém. Então, vamos estar, amados irmãos, nesse momento. Aqueles que trouxeram seu dízimo e suas ofertas, tá bom? Nós vamos estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. O pastor não pôde estar aqui, amados irmãos. A pastora Josefa já está em casa, mas ainda está em processo de recuperação. Também a Paula também, graças a Deus, já saiu do hospital, já está em recuperação na sua residência, mas ele pediu que continuemos a orar pela sua família. Amém? Também orar em gratidão a Deus aí pela cirurgia da irmã Cileda, e também orar para que continue uma boa recuperação. E a todos também que estão sentindo necessidade de uma oração, estamos aqui para dar o que de graça recebemos. Amém? Em nome de Jesus. Domingo estaremos estudando a lição número 10. Não sei se vocês já perceberam, mas toda a lição ela já é um esboço. Se vocês ali observar, tem ali o tema, tem justamente a introdução, aí tem justamente o desenvolvimento e a conclusão. Ali já é um esboço, certo? Todas essas lições aí já é uma forma de vocês já aguçarem o desejo aí do aprendizado. Amém? Então vamos colocar em pé nesse instante, amados irmãos, vamos estar orando, agradecendo ao Senhor Jesus. E aqueles que trouxeram seu dízimo e suas ofertas, o nosso amado diácono Valmir estará recepcionando e abençoando a vida de vocês. Soberano Deus, amado Pai, nós te adoramos e louvamos a Ti, ó Deus querido, pela oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome, Espírito Santo, nessa iniciação, ó Pai amado, de um projeto, Espírito Santo,
que será, Pai amado, de grande importância, Deus amado, para o Teu reino, Senhor amado, e para aqueles que desejam, Pai amado, aprender, ó Deus querido. Nós, meu Senhor amado, nos colocamos à disposição para continuamente sermos aperfeiçoados pela Sua palavra, Deus amado, e transferir com muita convicção e com muita responsabilidade, ó Deus. Nos dê a paz, nos dê a graça, Senhor Jesus, abençoando ali, ó Pai amado, a família do pastor, ó Deus Osvaldo, Pai querido, abençoando, Deus amado, a irmã Cileide, Senhor Deus querido, e todos quanto, Pai amado, estão necessitando e precisando, Pai amado, do seu aconchego, Senhor, da sua paz, da sua alegria, do seu amor, ó Pai. Nos dê a graça, nos dê a vitória, nos dê, Senhor amado, o corroborado